Nosso estudo de hoje é a lição 6 do livro Encontro Marcado, tem por título Adivinhações, Predições do Futuro. Diante dos que usam cultura ou mediunidade para traçar prognósticos acerca do futuro, não é necessário dizer que nos cabe acompanhar-lhes as experiências com a maior atenção. A ciência é neta da curiosidade e filha do estudo. A alquimia da Idade Média iniciou as realizações da química moderna. De certa maneira, os astrólogos do pretérito começaram a obra avançada dos astrônomos de hoje. O conhecimento nasce do esforço de quantos se dedicam a desentranhá-lo da obscuridade ou da ignorância. No entanto, do respeito aos irmãos de humanidade que se consagram ao mistério da adivinhação, não se infere que devemos aceitar-lhes cegamente as afirmativas, especialmente no que se reporte a profecias inquietantes. É imperioso ouvi-los com reserva e discrição, porquanto estamos informados pela doutrina espírita de que não existe a predestinação para o mal. Renascemos na Terra indubitavelmente com as nossas tendências inferiores e com os nossos débitos, às vezes escabrosos por ressarcir, mas isso não significa que estejamos obrigados a reincidir em velhas ilusões ou reacomodar-nos com a força das trevas. O aluno regressa à escola na condição de repetente ou se encaminha para os exames de segunda época, a fim de se firmar na dignidade do ensino em que se comprometeu. Clarividentes que desenvolveram faculdades psíquicas fora do esclarecimento espírita evangélico podem recolher observações infelizes a nosso respeito, seja relacionando cenas de nosso passado culposo ou descrevendo quadros menos dignos projetados mentalmente sobre nós pelas ideias enfermiças daqueles que se fizeram nossos inimigos em outras eras. E das palavras que articulam pode surgir sombrios vaticínios ou apontamentos desencorajadores, tendentes a enfraquecer-nos a coragem ou aniquilar-nos a esperança. Oponhamos, porém, a isso a certeza de que estamos reformando causas e efeitos diariamente em nosso caminho, na convicção de que a divina providência nos oferece incessantemente, através da reencarnação, oportunidades e possibilidades ao próprio reajuste perante as leis da vida, armando-nos de recursos e bênçãos dentro e fora de nós. Conquanto estudando sempre os fenômenos que nos rodeiam, abstenhamos-nos de admitir o determinismo do erro, do desequilíbrio, da queda ou da criminalidade. Hoje é e será constantemente a ocasião ideal para transformarmos maldição em bênção, em sombra e luz. Ergamos-nos cada manhã com a decisão de fazer o melhor ao nosso alcance e reconheçamos que o próprio sol se deixa contemplar nos céus, de alvorecer em alvorecer, como a declarar-nos que o Criador Supremo é o Deus da justiça, mas também da misericórdia, da ordem e da renovação. Gente, que mensagem grave a mensagem de hoje. Para a gente falar sobre os adivinhadores, a gente vai começar fazendo uma crítica ao trabalho que a gente chama de desobsessão. O trabalho de desobsessão, para quem não conhece, normalmente ele acontece na casa espírita e acontece uma espécie de evocação em que tem um médium de incorporação que vai entrar em sintonia com um determinado espírito que vai estar trazendo a comunicação. E vai ter um outro, que esse é o doutrinador, que vai estar ao lado conversando, ouvindo, né, e procurando de alguma maneira direcionar aquela primeira conversa que é muito breve. A gente fala com as pessoas assim, em primeiro lugar, você não vai conseguir convencer ninguém em 15, 20 minutos de conversa a mudar de atitude. A mim não convence. Imagina os desencarnados, que são espíritos igual a gente. Então, primeira coisa, acabe com essa ilusão. Na hora de fazer a avaliação do trabalho, tem gente que vai falar do espírito e a gente recomenda não se falar do espírito. A gente recomenda que fale da gente. Como é que você se sentiu? Sentiu bem? Sentiu mal? Como é que foi o trabalho? Enfim. Porque você vai falar do espírito, você pode entrar em algumas situações interessantes para análise. A primeira, eu vou falar do espírito, na verdade, ele mentiu para mim e eu estou reproduzindo a mentira que ele falou para mim. É possível. Ó, eu, como médium, entendi certinho, é ele que está mentindo, eu estou reproduzindo a mentira. Segundo caso, eu, dentro da minha imperfeição ainda mediúnica, não consegui captar a realidade da comunicação. Então, pode acontecer aquele tipo de coisa assim. Ô, fulano, o espírito está com dor de barriga, ele está do teu lado, meu Deus, que burro, eu estava com dor de cabeça. Me perdoe aqui a expressão, né?
Mas é assim que eles ficam mesmo. Porque o médium, na verdade, não captou de maneira correta o que ele está passando. E o terceiro, ele falou certo, eu captei certo, mas os espíritos falam nos livros doutrinários que cada vez que você fala da dor do espírito é como se você estivesse de novo cravando uma faca no meio do coração dele. Para que eu vou ficar falando da dor dele? Eu vou tentar ajudar da maneira mais correta. Vamos fazer um paralelo com essa coisa do adivinhador? Olha bem o que acontece. Depois que a gente pegou os livros do André Luiz, principalmente do livro Os Mensageiros em diante, que ele traz a seguinte situação. Você vai pegar o livro e abrir numa página aleatória e vai ler para uma pessoa. E aquela mensagem está direcionada àquela pessoa. Nós aprendemos com o seu Altivo Panfiro que às vezes você vai ler, abre a mensagem, e mesmo que você tenha um pré-conhecimento do problema que a pessoa está vivendo, se essa mensagem for muito dura, não leia. É simples assim. Ah, não, mas ele vai precisar. Se eu abrir... Não, gente, é cravar a faca no peito da pessoa. Tudo pede caridade. Tudo pede caridade. Então, o que acontece? O que acontece é que a gente vai encontrar as predições no exercício da mediunidade. E os espíritos vão dizer para a gente assim, olha só, em primeiro lugar, espírito superior de verdade não interfere no nosso livre-arbítrio. Então ele não vai procurar te direcionar, te impor nada. Pode ser até que ele te dê a sugestão, ele fale para você, será que você não está passando por isso por conta do excesso de ciúme que você tem? Será que você não está passando por isso por conta da vaidade que você tem, da ganância que você está tendo, da avareza? Pode ser que ele fale isso, mas ele vai deixar inteiramente no nosso livre-arbítrio. Quando um espírito começa a entrar em detalhes da nossa vida e querer aconselhar que se faça isso ou aquilo, pode ser até que seja um espírito familiar. Quem sabe que familiar faz isso com a gente, né? Os nossos parentes, pais, irmãos, eles querem direcionar, às vezes querem que eu tome um caminho que ele acha que é bom, e que nem sempre é bom para ele, mas nem sempre é bom para mim, né? Isso pode acontecer sim. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte, os espíritos têm muita prudência, principalmente com relação a orientar a gente com relação às adivinhações. Fala para a gente, se você foi num lugar e teve uma notícia qualquer do plano espiritual, confirma em outro lugar, porque a opinião daquele espírito ali é só mais uma opinião. Ah, mas foi o pai de santo. Esse nome santo já pressupõe que é uma coisa muito superior. E muitas das vezes o espírito que está encarnado é um espírito trabalhador ainda no mesmo grau que a gente, ou às vezes até mais devedor, que já está começando a despertar e está querendo trabalhar ainda. Então, por esse ponto, ele vai garantir que para vocês, junto com Allan Kardec no Livro dos Médiuns, os espíritos superiores não vão ficar chateados se a gente quiser uma segunda, uma terceira, uma quarta opinião. Busque essa opinião antes de qualquer coisa. Principalmente porque Emmanuel tocou num ponto muito importante. Às vezes essas mensagens vão trabalhar naquilo que hoje a gente chama de psicossomático. Eu nem tinha a doença, mas eu recebi uma informação sobre a doença, eu vou ficar maquinando aquilo e vou ficar atraindo, porque tudo que a gente pensa, a gente acaba atraindo para a gente. Aí, quem fez isso inicialmente? Foi uma determinada pessoa. Gente, a gente vê o cuidado que os espíritos têm com a gente. Mas se vocês pararem para estudar, se eu não me engano, é o capítulo 14 do livro Missionários da Luz. Eu tenho que confirmar. Mas é um capítulo que é o seguinte, né? É uma senhora que ela está cuidando de crianças e de idosos. Ela perdeu 2 maridos. Olha como é que os espíritos agem. Ela vai buscar um dos maridos que tinha se suicidado, os espíritos. Mas ele está com o corpo espiritual dele todo comprometido por conta do suicídio, que suicídio é sempre muito sofrimento. Os espíritos, para não chocarem aquela senhora que estava encarnada, maquiam a pessoa toda, jogam maquiagem na pessoa toda. Maquiam, aliás, né? Então, veja, eles têm cuidado com a gente. Por que a gente não vai ter cuidado com as pessoas que estão vivendo com a gente? Por que as nossas mensagens daqui para frente não possam ser sempre mensagens para cima, para frente, para o alto? E até mesmo quando a mensagem tiver que ser mais direta, tocando na ferida, que a gente não raciocine um pouquinho antes de falar e peça inspiração para que saia da maneira mais suave possível, de maneira que a gente não aumente mais a ferida da pessoa.
Muito obrigado, Emmanuel, pelo estudo de hoje. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.